Eu arrumei um emprego que eu vou ganhar 4.000 por mês. E esse emprego não é um CLT em si, mas sim uma prestação de serviço. Eu vou contar o desfecho da história, então seja muito bem-vindo nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo João Thiago, já trabalho no digital há 3 anos. Atualmente tenho 21 anos, completei em setembro desse ano. E bom, minha trajetória no digital foi basicamente no início de 2022, quando eu comecei, acho que como a grande maioria começa, tentando vender como afiliado, aí eu fazia aquelas vendas de entrar nos grupos de Facebook e ficar mandando mensagem pro pessoal. Cheguei a criar página para vender curso de manicure e foi assim uma loucura. Porém, eu fui percebendo que aquilo não seria escalável. Claro que hoje eu tenho esse conhecimento mais técnico de falar nesses termos, mas resumidamente na época eu pensei como que eu posso fazer para vender para mais pessoas e com que essas pessoas venham atrás de mim. E aí eu fui apresentado ao tráfego pago, que era basicamente você pagar para que as pessoas viessem até você. Então eu comecei a estudar sobre isso, entrei numa comunidade que é uma das maiores no Brasil hoje, fiz o curso e vi que a possibilidade, a oportunidade de eu prestar um serviço era muito mais vantajoso e viável. Então comecei a prestar alguns serviços para algumas pizzarias. Nesse meio tempo eu estava trabalhando numa loja de veículos de alguns familiares, então fiquei 5 meses lá, fazia literalmente de tudo, de limpar carro, atender cliente e afins. E aí nesses 5 meses eu comecei a correr atrás de alguns clientes, pedindo indicação para alguns conhecidos e afins. Consegui 2 ou 3 clientes na época, e com esses clientes eu consegui ganhar pelo menos 2 vezes o que eu ganhava na loja de veículos. Então eu tomei por decisão sair de lá e tocar apenas o meu negócio. Foi uma ótima ideia? Não sei, porque na época eu meio que perdi algo que era um fixo para viver aquele risco lá de que hoje eu tenho X clientes, mas pode ser que amanhã eu não tenha mais eles, que foi o que aconteceu. Perdi alguns clientes, chegou assim um mês que eu fiquei sem nenhum, mas graças a Deus sempre fui ali me virando e correndo atrás. E para mim, eu vejo que hoje no digital, para quem presta serviço de tráfego, a grande maioria é a questão de aquisição de clientes. Então o pessoal tem bastante dificuldade em relação a isso, e essa sempre foi e é ainda um pouco até hoje a minha dificuldade, mas fui indo ali correndo atrás de alguns clientes e conseguindo fechar alguns contratos. Aí fui profissionalizando um pouco mais, porém nesse meio tempo eu meio que aprendi a ferramenta, só que eu não sabia vender. Então eu não sabia ser um vendedor, eu não sabia como que eu poderia vender o meu serviço para o meu cliente. E aí entrava outros fatores como timidez, medo, vergonha e afins, que dificultava ali na hora de eu oferecer o meu serviço. Então eu tive que fazer muitos investimentos em cursos e mentorias, e isso acabou me prejudicando de uma certa maneira, porque imagina alguém que ganha aí uma média mensal salarial de 1.500 a 2.000, querendo comprar acima daquele valor que você não pode pagar, que é literalmente você gastar mais do que você ganha. Isso é um risco e um problema muito sério. Se você faz isso, pare agora, porque senão você está levando tua vida pro buraco, que foi o que aconteceu comigo. E aí acabei comprando diversas mentorias de 5, 2, 3 mil, 10 mil reais, valores muito altos. E nessa época eu vendi uma moto que eu tinha, que era um pouco eu paguei, um pouco meus familiares, mãe, vó, juntamos um dinheiro e compramos essa moto que era meu sonho de infância, nova, zero da loja. E aí eu vendi, peguei 20 mil reais no Pix, e com esse dinheiro eu comprei algumas mentorias, só que aí acabou, algumas mentorias não fizeram tanto sentido, não consegui aprender e tirar o valor que eu havia investido nelas. E aí acabei buscando outras e outras, porque eu estava naquela patinação. E óbvio que a questão em si de responsabilidade não é algo que você tem que ficar jogando. Eu não culpo as pessoas que me venderam algo, e sim algo que foi da minha responsabilidade, que talvez eu não deveria ter comprado, e sim corrido atrás de aplicar aquilo que eu havia aprendido e afins. Só que não tive essa consciência e nunca tive educação financeira. E isso foi um grande problema. Então eu comprei sem planejar, na emoção, na loucura, e paguei 10 mil reais no Pix desse valor que eu havia recebido em uma das mentorias, e nas outras também, 2 mil, 3 mil aqui. Quando vi, tinha acabado o dinheiro.
E acabou o dinheiro, eu não contente, fui lá e fui comprando mais e mais e mais. Resumo da ópera, acabei me endividando, fiz um empréstimo no banco de 5 mil reais no Nubank, taxas absurdas, não recomendo para ninguém, a menos que você esteja assim no extremo do extremo, mas mesmo assim eu não recomendo, porque são taxas de juros absurdas para, tipo assim, quebrar uma pessoa. E também dívidas de cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito hoje, cuidado, talvez você já tenha ouvido falar, mas vou alertar novamente, cartão de crédito, o dinheiro não é teu, é um limite que o banco te dá, mas que é dele. Se você usar e você não pagar, você se lascou, meu amigo. Que foi o que aconteceu comigo. Tinha lá limites de 2.000, 3.000, 1.200 em diferentes bancos, o que é um problema também. Você ter conta em mais de um banco, você acaba se perdendo e virando uma confusão. Então, o ideal é que você tenha no máximo duas contas, uma para você investir o dinheiro que você ganha e outra para você deixar ali para o dia a dia, para você pagar uma conta, para você foi lá no mercado, pagou o dinheiro que tem em conta disponível. Então, o ideal é você ter pelo menos aí, no máximo, duas contas, para que você não se perca. E aí, em meio a tudo isso, me endividei. Eu tinha 18, 19 anos nessa época, então imagina um jovem de 18, 19 anos endividado com nome sujo. Eu tenho provas, meu nome ficou no Serasa, meu score foi lá embaixo. Então, assim, isso é muito prejudicial. Se você é um jovem e você ter o nome sujo, não tem como. Porque é principalmente, tipo assim, naquela fase que você está em construção. Então, se você quer comprar um carro, se você quer comprar um apartamento, você não tem nome para financiar. Claro que, a dependendo da situação, nem sempre é vantajoso você financiar, mas vivendo na realidade da grande maioria das pessoas, que inclusive é a minha, às vezes a gente não tem a disciplina de guardar aquele dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Então, por isso que muitas vezes muitas pessoas acabam optando pela questão do financiamento, de financiar, de comprar parcelado, justamente por isso, porque se tem o dinheiro ali na conta, não tem disciplina de manter ele guardado para poder adquirir determinada coisa. Então, eu acabei me endividando aos meus 18, 19 anos, fiquei com meu nome sujo, e aí eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha clientes, e aquilo foi aprofundando mais e mais e mais, porque aí é juros atrás de juros, e se você tem uma conta de 500, se você não paga, no próximo mês já vem mais 500, aí já vai para 1.000 e ela vai se multiplicando ao longo do tempo, e os juros vão, os impostos e afins vão aumentando cada vez mais. Então, é terrível. Eu posso dizer assim que é terrível, pelo menos para mim. Se para você tá confortável, tem algo de errado, você ter o nome sujo e estar confortável é um problema assim que envolve a questão do ego pessoal e também, como eu falei, a questão dos benefícios. Se você é alguém que você tem o teu score baixo, aquele que você entra no Serasa e você vê a tua pontuação, é terrível. Como, por exemplo, vou até mostrar aqui, ó. Vou mostrar o meu score atual. Ó, então esse aqui era o meu score. A partir de agosto desse ano foi quando eu regularizei as dívidas que ele começou a aumentar, mas ele chegou em 200 ou 100 e poucos e agora atualmente ele tá 666. Então assim, ele chegou numa pontuação de 150 ou 200, não lembro exatamente, e tinha ali uma dívida de 4.600 e outras de cartões de crédito. Então assim, se fosse para ver, eu tinha as anotações, eram mais de 12 mil reais em dívidas. Imagina alguém aos 18 anos ter mais de 12 mil reais em dívidas, que ao longo do tempo isso só se multiplicaria e aumentaria cada vez mais. Então eu li um livro, que foi, vou mostrar aqui, eu li esse livro que abriu meus pensamentos e clareou e me deu motivação para sair daquele buraco que eu havia me colocado. Se eu tivesse lido esse livro antes de cometer esses erros, eu não teria passado por esses problemas. Eu já tinha o livro, estava fechado, estava embalado, mas eu não li. Só fui ler depois que eu já havia caído do penhasco. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar, recomendo muito. Esse livro aqui, acho que não custa 30 reais, ele é bem curtinho. O Homem Mais Rico da Babilônia. É excelente. E aí eu li esse livro e abriu assim meus pensamentos, me deu assim aquela nova motivação para correr atrás e mudar aquela situação que eu havia me colocado,
que o único responsável por ter chegado naquele nível era eu e o único responsável por sair daquilo também era eu. Então foi onde eu comecei a correr atrás de mais clientes e fechar contrato, e nessa época eu estava focado em atender médicos. Então comecei a correr atrás, consegui fechar contratos, isso foi 2025, a gente está agora, isso foi no final de 2024. Que, tipo assim, a minha vida financeira, ela tava indo assim, ó, de montanha-russa, caindo cada vez mais, caindo cada vez mais. Aí eu falei, até quando eu vou continuar assim? Até quando eu vou aceitar ficar nessa situação? Endividado e ainda sem dinheiro. Falei, vamos dar isso. Aí, no 2024, comecei a correr atrás de clientes médicos. Aí, final de ano, é sempre aquela coisa que o pessoal começa a entrar em férias, rescisão. Aí, quem tem empresa é pagar férias para funcionário e tudo mais. Então, se você é um prestador de serviço nessa área de tráfego pago, anúncios, se você já tem experiência em anos anteriores, você vai saber do que eu estou falando. Se você ainda não tem, é até um alerta para você se manter ali com uma reserva de emergência e ter a expectativa de que final de ano não é muito bom para você fechar novos contratos. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a correr atrás, mas todos que eu conversava, a grande maioria falava, vou deixar pro ano que vem, quero começar ano que vem e tal. E, tipo assim, não tive nenhum, inclusive ano passado foi o último ano que eu trabalhei na roça, porque eu morei 8 anos no interior, então trabalhei muito já na roça, no pesado, com lenha, com plantação de fumo e tudo mais. E aí no ano passado eu tive que recorrer a fazer umas diárias que estavam pagando 300 e pouco para eu conseguir levantar um dinheiro. Então eu fiquei lá trabalhando uma semana no sol, chuva, aí assim dá muito problemas de saúde porque é muito agrotóxico, então é assim uma série de problemas. Você sonha de noite, é uma loucura. Só que aí eu juntei, trabalhei ali mais ou menos uma semana e juntei uns R$ 2.000. Só que esses R$ 2.000, tipo, saía para dívidas. E isso é a maior tristeza que alguém pode ter. Você trabalha duro, pesado, entra bastante dinheiro de um lado, mas sai bastante dinheiro do outro. E aí todas aquelas oportunidades que eu havia engatilhado de contratos, quando começou ali janeiro, eu recebi uns 2.000 e pouco dos clientes que eu tinha. Eu posso abrir aqui para vocês também. Então, eu recebi ali uns 2.000 e poucos dos clientes que eu tinha e comecei a fechar os contratos que eu havia cultivado e continuei a todo vapor prospectando e correndo atrás de mais clientes. Ó, se eu tivesse feito isso desde lá do início, talvez eu teria evitado muitos problemas. Mas esse ano eu comecei bonitinho, colocando tudo aqui na planilha. Aqui não tá os gastos, mas tá quanto eu havia recebido. Aí comecei, ó, janeiro de 2025. Comecei aqui com 5 clientes, aí eu recebi 2.900, eu havia dado desconto por causa da rescisão de final de ano. Aí foi para fevereiro. Olha só, já dobrou aqui o meu faturamento, ó. Comecei a receber mais do que eu havia dobrou no caso que eu tinha ganhado no primeiro mês. Aí aqui em fevereiro, olha o valor que eu recebi, 7.769. Aí em março dobrou também, dobrou não, né? Mas aumentou. Foi para 8.900 quase, só que também teve aqui bastante saídas de site que eu paguei. Aí aqui em abril, ó, 7.100. Só que aí o que aconteceu? Em abril eu tive uma experiência negativa com alguns clientes que acabou me dando um abalo emocional. Então eu, tipo assim, meio que pensei, vou parar com isso, vou mudar de profissão e alguns outros problemas também que não vem ao caso mencionar aqui. E aí eu tive aquele abalo emocional. Então eu parei com as minhas prospecções de novos clientes, perdi um contrato e que, tipo, entrou no mês e saiu no mês. E pessoal, tipo, é bom olhar aqui essa planilha, tipo, nossa, tanto de dinheiro, 8, 7, quase 9.000 por mês. É maravilhoso. Cheguei a 9, 10, teve um mês que deu 12, só que foi bem nesse mês de abril que deu as coisas ruins. E só que o desgaste emocional é grande. Você ter clientes, você ter responsabilidade é grande, é grande. Então dá para ganhar bem, é bom, só que tem desgaste emocional, não é fácil. E aí, depois desse abalo emocional, a partir de maio começou a cair. Então aqui em maio recebi 5.350, em junho 4.875,
junho, julho, aí julho caiu para 3.425 e só foi caindo, ó, porque aí eu parei as prospecções, então imagina, parei em abril de prospectar e ficou maio, junho, julho, agosto, 3.225, setembro 1.950, outubro 1.275, novembro zero e dezembro vai ter entrada. Então, assim, em abril aconteceu alguns problemas e aí parei com as prospecções, como eu havia mencionado, e é o ditado: toda empresa que não vende, ela não cresce. É óbvio que além das vendas, dependendo do que você vende, se você é um prestador de serviço ou produto, produto em si você tem que vender recorrentemente, não tem o que faça. Mas quando você presta serviço, você pode ter recorrência dos teus clientes. Então, é o que a gente fala do LTV, de você ter LTV com os teus clientes. E aí eu não alimentei nem a entrada de novos clientes e nem os LTVs com os clientes que eu tinha. Então isso foi meio que um problema, porque aí novos clientes não entravam e os que eu tinha eu não alimentei relacionamento com eles e eles acabaram e começaram a sair, que resultou a zero faturamento no mês novamente. E aí aquela questão, quando você é um jovem, se você é jovem, de 21 anos ou menos, ou um pouquinho mais, e você não tem família para cuidar, não tem filhos, não tem casa, eu ainda moro com a minha mãe, ajudo em algumas coisas em casa, mas, tipo, não é assim nem comparado a você ter um aluguel e afins, fica mais fácil você ter esses riscos e fazer essas cagadas, porque no pior dos cenários você não vai ficar sem um teto, você não vai ficar sem uma cama para dormir, você não vai ficar sem comida para comer. Então isso meio que é uma certa segurança. Só que é óbvio que se você tem pretensão assim como eu de construir algo, de ser alguém, de ter tua casa própria, de morar sozinho e afins, você tem que correr atrás e mudar essa situação. Só que o que que aconteceu? Dentro desses meses, poderia, né? Talvez você tá em dúvida, tipo, nossa, mas você ganhou tanto e o que que você fez com o valor? É aí que tá. Como eu tinha muitas dívidas, eu queria pagar todas elas. Então eu comecei, todo o dinheiro que entrava, eu pagava. Não guardei nada, mas eu pagava. Eu ia lá do empréstimo que eu emprestei 5, eu paguei mais de 8.000. Eu ia lá e pagava 2, 3.000 no mês de uma vez, pra já quitar o mais rápido possível. Tipo, eu fui renegociando muitas vezes, porque eu colocava lá uma parcela de 700, chegava no final do mês eu não tinha conseguido vender nada, não tinha dinheiro, aí eu tinha que ir, o negócio atrasava, eu tinha que ir renegociar de novo, então eu acho que eu renegociei umas 3, 4 vezes. E aí eu comecei a pegava a parcela que ia vencer no mês e vinha pagando de trás para frente, porque normalmente em empréstimo ou financiamento, quando isso é o que a gente chama de amortização. Você paga a parcela do mês e vem pagando de trás para frente, porque aí você amortiza os juros e paga menos o valor que você iria pagar. Então comecei a fazer isso, só que comecei, tipo, entrava bastante dinheiro de um lado e saía bastante do outro. Só que aí comecei a pagar todas as dívidas, paguei o empréstimo, paguei os cartões de crédito e por último paguei uma das dívidas que era de uma das mentorias que eu havia comprado, não cheguei a usar, mas a pessoa me processou literalmente, me pôs lá no Serasa, eu tive que pagar do mesmo jeito. Então, chegou ali no final de abril, que foi quando eu dei ali o último passo e... Não, minto. Foi em maio que eu dei o último passo e paguei a última dívida. E aí foi ali onde eu paguei R$ 1.000 de dívida e dei aquele respiro. Eu falei, ufa, agora eu tô com meu nome limpo, agora vamos começar a crescer. Só que aí ao invés de crescer, eu acabei diminuindo de novo. Só que por que que eu estou, de uma certa maneira, terminando esse ano de 2025 agradecido e feliz? Porque só o fato de eu ter pago todas as minhas dívidas já é algo, tipo assim, que me traz satisfação. Claro que hoje, assim, não tô num dos melhores cenários, tipo, não tenho dinheiro guardado, não tenho reserva de emergência, isso é um risco muito grande, porque se acontece qualquer coisa, como eu trabalho autônomo, não tem, tipo assim, como eu tirar dinheiro, ou, por exemplo, se eu fico sem poder trabalhar, como que eu vou fazer? Então, isso é um grande risco para você que trabalha ou deseja trabalhar como autônomo. Antes de largar o teu emprego, você tem que pensar em ter uma reserva de emergência para suprir pelo menos 12 meses de você parado. Então, por exemplo, você usa R$ 2.000 para teu custo de vida, você tem que ter equivalente a 12 meses guardado.
E eu não tenho nada disso. Então, aí volta aquela situação assim do risco, da emergência, que acende aquela luzinha e fala, meu irmão, começa a corre atrás, se vende, porque o negócio tá dando ruim. Só que aí eu tinha vendido alguns bens que eu havia comprado, um computador e uma moto, tô recebendo R$ 1.000 por mês, e é onde eu dou ali uma segurada, compro alguma coisa aqui, pago uma conta ali e afins, né? E aí vem a grande situação e aprendizado. Comece a guardar parte do que você ganha. O ideal é pelo menos, até isso fala aqui nesse livro, o ideal é você guardar pelo menos 10% daquilo que você ganha. Não gaste, até aqui se tem moedas, né, que naquela época eram moedas. Se você ganha 10 moedas, não gaste mais do que 9, guarde pelo menos uma. Então isso assim é um grande aprendizado que muitas vezes a grande maioria dos brasileiros em si não tem consciência, as pessoas gastam mais do que elas ganham, se enfiam em dívida, muitas vezes por ego, quer comprar um carro novo, quer comprar uma roupa nova, um tênis novo, um celular novo, e que muitas vezes assim é algo desnecessário, só tipo para mostrar para outras pessoas que ela comprou, que ela conseguiu. E se você deseja construir alguma coisa, ter um patrimônio, um dia lá na frente, quando você tiver de 30, 40, 50 anos, poder, que é o que eu compartilho assim hoje, de um dos meus sonhos, é poder chegar um dia de dizer, hoje eu não vou trabalhar. Essa semana eu vou ficar parado, eu vou ir pra praia, eu vou viajar, mas a minha conta bancária lá tem tanto dinheiro que o dinheiro que ele rende do meu valor aplicado, eu consigo me manter. Então, você tem que compartilhar desse objetivo. Se você compartilha desse objetivo, você está no lugar certo. E por que que eu estou compartilhando tudo isso? Primeiro, para conseguir mostrar para você que se você não tomar as decisões certas com o teu dinheiro, pode dar ruim. Se você é um jovem ou se você é uma pessoa um pouco acima aí dos 20, 25 anos, tenha consciência de tomar boas decisões, porque o dinheiro ele não aceita desaforo. Então, uma decisão às vezes que você toma errada é o que vai te custar aí, como custou para mim 2 anos na tua vida, que eu poderia estar com mais ou menos uns R$ 100.000 talvez aplicado, mas não sei se 100 mil, mas dentro do que eu já ganhei com digital aqui e tudo, pelo menos uns 50 mil eu já poderia ter guardado, mas que por pequenas decisões que me custaram grandes consequências, hoje eu estou recomeçando do zero. E qual que é a vantagem disso tudo? Eu tive um grande aprendizado, foi ruim porque eu tive que aprender com as consequências das minhas decisões, e sempre você tem dois caminhos de aprender, ou com a consequência dos teus erros, ou com a sabedoria disso que eu estou te passando aqui agora, dos erros que eu cometi, que eu não quero que você cometa, e que você pode pegar isso com sabedoria e não cometer também. Então você sempre tem dois caminhos. Eu no início eu ouvi, mas eu não tinha muita consciência, então eu quis aprender com as consequências das minhas decisões. Aprendi, foi ruim, foi um tempo chato, foi doloroso sair de tudo isso, entrar em tudo isso e ver o nome sujo e afins, foi ruim, foi doloroso, mas eu aprendi. E eu estou ainda com o tempo ao meu favor para reconstruir e fazer diferente. Então, querendo ou não, eu não sou assim tão. Eu não acho que 21 anos seja uma idade tão nova, tão jovem. Para mim, o mais jovem assim que você está começando a vida adulta é entre os 17 e 18 anos. E eu sou um caso um pouco à parte porque eu amadureci muito cedo. Então, se você tem entre essa idade, não precisa você ter essa noia que eu tenho. Mas em si eu tenho, querendo ou não, o tempo ao meu favor e ainda posso reconstruir tudo aquilo que eu perdi e que eu não consegui nesses anos. E fazer diferente e ainda ter sucesso na minha vida. E aí o que que aconteceu? Como eu mostrei na planilha para você, eu cheguei a ficar com 0 clientes, 0 ganhos mensais. Mas como Deus é bom, Ele nos honra, mesmo às vezes a gente não merecendo. Hoje eu acabo de receber uma nova oportunidade de um conhecido que eu conheci, que tem loja, que morava no interior também, e é do interior, tem família do interior, tem lojas de suplemento e produtos naturais. Eu havia conhecido ele já faz alguns meses, e aí havia falado sobre os meus serviços, e ele estava em processo de abrir uma outra loja. Atualmente ele está agora com a terceira loja de suplementos e produtos naturais, e aí eu havia começado a conversar em relação a poder prestar um serviço. E hoje, chegando lá, ele inaugurou essa nova loja que ele estava bem empenhado, e negócio local para você abrir é assim, um gasto de energia grande, vai tempo, vai dinheiro, então realmente às vezes é difícil parar para olhar outras coisas.
E aí ele inaugurou essa loja tem 6 dias. Hoje eu mandei uma mensagem falando, e aí, como é que tá a loja e tal? Vamos fazer algum serviço? Por quê? Justamente por aquele desespero de preciso de clientes. Porque eu tô entrando por água abaixo de novo, tô sem renda e as contas, tipo assim, fico um pouco aliviado porque o meu custo de vida é baixo. Então, querendo ou não, isso me alivia um pouco, mas se eu não correr atrás não vai dar certo. Daqui a pouco tô passando fome. Não que isso vá acontecer, mas é um alerta. E aí fui lá, conversei com ele e propus uma proposta. Ia propor uma proposta de a gente fazer um valor mensal para eu cuidar do marketing das lojas. E aí ele soltou a seguinte informação, que ele precisava contratar alguém para ficar meio período cuidando da loja dele. Aqui tem uma no Xaxim, para você que é do Curitiba, você provavelmente conhece, e outra que é no Novo Mundo, mais próximo à minha casa. Que ele precisava de alguém para ficar meio período. E aí eu falei, cara, já me veio na cabeça, né? Falei, cara, se for meio período, se não for de CLT e a gente puder fazer como um prestador de serviço, eu posso cuidar para você. Eu vou lá, fico na loja, atendo, fico meio período, vou cedo, treino e já abro tua loja, porque a academia é na frente. Então vai ser assim maravilhoso. E eu faço a parte do marketing. Então eu propus isso para ele, ele achou legal, já achou interessante, falou, cara, quanto você me cobraria? Aí a gente foi naquela negociação e chegamos em R$ 4.000 mensais, que é para eu cuidar do marketing das 3 lojas e mais o para eu poder ficar meio período das 8 horas da manhã às 13 horas da tarde, cuidando presencialmente da loja, dos atendimentos e coisas internas. Então, assim, estou muito feliz com essa oportunidade que apareceu. Realmente foi algo assim que eu acredito que Deus abençoou por estar nessa reta final de ano, que é como eu disse no meio do vídeo, que final de ano normalmente é um pouco mais difícil de você fechar contratos e negócios por ser rescisão e muitas empresas aumentam o custo da folha de pagamento por férias e afins, é mais difícil. Então, pintou essa oportunidade, eu acho que vai ser um meio assim de poder aprender e melhorar ainda mais o meu portfólio como profissional, no sentido de poder agregar ainda mais para uma empresa, de fazer o marketing, mas também entender sobre processos internos, sobre jornada do cliente. Então, isso assim vai ser ótimo pelo fato profissional e também pela questão de rotina e mentalidade. Hoje eu trabalho 100% home office, isso vai mudar agora a partir de amanhã. E às vezes você trabalhar home office é bom e não é, porque se você fica muito tempo em casa, só fechado, só você, sem contato com outras pessoas, sem ver como é o mundo lá fora, a nossa mente ela vai meio que ficando ali dentro de uma bolha. E isso é ruim, porque todo ser humano foi feito para viver em sociedade, ter contato e conexão com outras pessoas. Então isso estava, querendo ou não, me adoecendo, me deixando ansioso, me deixando mais preocupado, porque aí eu fico, tipo assim, pensando muito nos problemas e no futuro que eu quero construir, e é uma loucura minha mental da minha cabeça. Eu acho que isso agora veio, tipo, no momento certo, financeiramente falando, e também em questão de desenvolvimento pessoal, porque isso vai me permitir a ter mais disciplina e compromisso com a minha rotina e até mesmo com os meus treinos, porque nessas últimas 2 semanas eu tô sem treinar direito, justamente por, tipo assim, eu preciso fazer dinheiro rápido, então vou deixar de lado todas as outras coisas que eu gosto de fazer para focar só nisso, e aí às vezes eu acabo nem sendo produtivo nisso. Porque aí você fica em casa e é muito acesso a várias coisas, é aba do computador com 50 abas diferentes, é o celular, aí quando você vê você tá navegando ali nas redes sociais, é aquela loucura. Então isso vai ser um meio de eu poder esparecer mais a minha cabeça, ter contato com outras pessoas, ver como funcionam os processos internos de uma empresa, poder criar esse portfólio de dizer, olha, eu atendi, eu fiz o marketing dessa empresa, eu ajudei nos processos internos. Eu ajudei a desenvolver o processo de jornada de compra do cliente, desde a descoberta até o LTV e a retenção desses clientes. Então, isso sim vai ser maravilhoso. Financeiramente falando, vai ser um valor bem considerável. Hoje, você sabe se você é um CLT ou se você tem noção do mercado de trabalho, o salário mínimo tá aí na casa, acho que de uns 1.500. Então, para você ganhar esse valor hoje dentro de uma empresa é difícil e vai ser assim uma oportunidade excelente por esses fatos e que eu acredito que vai assim me trazer muitos benefícios. E eu decidi vir compartilhar isso aqui com vocês por
Até o projeto do canal do YouTube é algo que eu venho adiando por muito tempo. Eu gosto aqui do YouTube, até durante o vídeo eu tava vindo assim, pensando em falar e mostrar o mais rápido possível para você a tela do computador, falar a mensagem que eu tenho aqui. Só que eu acho que o YouTube ele é um lugar onde as pessoas têm esse conhecimento, essa noção que são conteúdos mais profundos. Então é algo até que eu tenho que treinar e melhorar mais em mim, de poder fazer os vídeos de uma maneira mais tranquila, mais calma, de respirar, de falar com tranquilidade. Porque se você tá aqui, você quer consumir esse tipo de conteúdo. Não é igual nas redes vizinhas, que são conteúdos rápidos, de até 1 minuto, que você tem que falar aquilo o mais rápido possível. Então eu quero vir assim aqui para o YouTube justamente por isso, para poder trazer todos esses meus aprendizados e mostrar sobre a minha jornada. Então, assim como diversos outros jovens, eu compartilho do sonho de atingir alguns milhões, de ter isso na conta bancária e de poder ter liberdade financeira e geográfica. E eu trabalho, como eu mencionei, no digital há 3 anos, ainda não encontrei isso. Não existe nenhuma fórmula mágica para me deixar milionário, e isso não existe. Mas eu estou em construção e em busca de poder achar algo que seja sólido, que eu possa construir, que seja sólido, que eu possa consolidar em si uma marca pessoal e de algum negócio, de algum serviço. E agora eu vou poder crescer de uma forma mais consistente, porque eu vou ter uma certa segurança e poder compartilhar isso aqui com vocês. Então, se é a tua primeira vez aqui, se você caiu de paraquedas, já segue esse canal. Se de alguma maneira fez sentido com aquilo que você busca também, se você conseguiu aprender alguma coisa e ter algum insight, eu espero do fundo do coração que todos esses conteúdos em si que eu vou trazer aqui façam sentido para as pessoas. Como eu falei, o objetivo é poder mostrar e ajudar com aquilo que eu já vivi, que eu quebrei a cara, que eu aprendi, que eu não quero que outras pessoas cometam, e também mostrar a jornada do zero aos milhões aí faturados, e estou buscando outras oportunidades de fazer dinheiro. Dando um spoiler aqui, eu estou vendo meios para poder entrar no mercado americano, porque eu acredito que é muito mais vantajoso, é muito mais avançado do que o mercado brasileiro. Então, estou vendo essa possibilidade também. Se você deseja acompanhar tudo isso, já segue meu canal, deixa o like aí no vídeo. O YouTube, ainda querendo ou não, é algo novo assim para mim, então eu estou aprendendo. Os vídeos não pegam muitas visualizações ainda, mas cada pessoa vai ver o conteúdo naquele momento que ela mais precisa. Tenho certeza disso, tenho fé e esperança disso também que eu falei. E que Deus nos abençoe. Se você é um jovem, se você tem sonhos e objetivos, Deus possa abençoá-los, e vamos para cima, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Em comunidade podemos crescer mais rápido e compartilhar os aprendizados. Então, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa nos comentários se o vídeo fez sentido, e até uma próxima.